Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao podcast aqui, Robson Prado falando, e hoje eu recebo aqui de uma forma muito lisonjeosa um grande empresário, amigo e uma pessoa extremamente aí que presta um serviço extraordinário para a sociedade, o Oswaldo Bandeira, que é o presidente, CEO, dono da Metalúrgica Bandeira, uma empresa aí tradicional do segmento metalúrgico. É difícil um estabelecimento comercial que não tenha um produto da Metalúrgica Bandeira. Então, Bandeira, seja muito bem-vindo aqui nesse podcast, né? Gostaria que você se apresentasse aí, falasse um pouco da tua empresa e depois a gente vai desenrolar um bate-papo aqui. Tá bom. Metalúrgica Bandeira foi a evolução da Metalúrgica Bandeira, né? Nós começamos com Serralheria Bandeira. Eu querendo pôr o nome no negócio, lá dos anos eu sempre fui, quando iniciei o meu trabalho, a minha vida de negócios, lá com meus 13, 14 anos, então eu fui trabalhar de ajudante serralheiro. Em seguida, aí teve um desvio, porque meu pai dizia que o negócio era vender peixe, e eu, na primeira oportunidade, eu comprei uma Kombi e fui vender peixe. Vendi peixe durante 5 anos. Aí começou o petróleo subir, gasolina subiu de maneira muito acentuada, né? E quando eu terminava o itinerário de vender o peixe, numa parte lá no Educandário, um bairro aqui de São Paulo, e eu recebi um desafio, né? A pessoa chegou lá, né? Parava no boteco lá e ficava lá tomando um refrigerante, alguma coisa, né? Por volta de 12:00, 1h, fechava as portas, já terminava o itinerário, né? Tinha feito toda a freguesia e ia embora. Aí tinha um rapaz lá de uma serralheria reclamando lá que não tinha funcionário, que não tinha isso, não sei o quê. Eu falei, ô, bigode, que você tá reclamando aí esses negócios? Você mal entende de peixe, vai entender do que eu tô passando aqui. Eu falei, pô, isso aí eu faço com o pé nas costas. Não é que você faz nada. Aí fizemos lá uma aposta e eu fiz um produto para ele, né? Voltei à tarde e terminei o que ele precisava. Na serralheria dele. Na serralheria dele. E aí, a partir daí... Você nunca tinha mexido com serralheria? Não, tinha mexido. Eu fui ajudante de serralheiro. Ah, perfeito. Antes de ser peixeiro. Então, antes de ser peixeiro, eu comecei com 13, 14 anos, ajudante de serralheiro. Então, eu queria pôr que na minha carteira tivesse lá registrado serralheiro, né? Porque eu comecei como ajudante serralheiro, depois meio oficial serralheiro, depois serralheiro. Então, aquilo lá, né, na época a gente não tinha estudo, não tinha nada, aquilo lá, para mim, o registro na carteira, eu tenho até hoje, depois, a carteira, né, falei para minha filha, eu vou fazer um quadro mostrando aqui, né, e toda evolução, a cada 3, 4 meses, o patrão, cada vez que eu evoluía, ele me dava um aumentinho, né, alguma coisa. Aí, quando eu ia pleitear alguma coisa maior, ele falava, tô te dando chance, você pode estragar o material e coisa e tal, e eu fazia aquilo com tremendo cuidado. E a partir daí, né, só veio crescendo. Aí eu montei a minha serralheria, né, por o próprio incentivo do Bigode lá, que era o dono da serralheria. Pô, mas você sabe fazer coisa e tal, tal. Aí eu montei a minha em Osasco. Tá, mas aí, Bandeira, uma coisa, né? Você tinha registro em carteira, e a gente tá sempre falando disso aqui no nosso podcast, do seguinte, né? Atualmente, o jovem, o empresário atual, sequer conhece a carteira de trabalho. Então, nessa época, realmente o emprego formal ele era muito valorizado, né? Até porque a gente já falou no outro podcast aqui que antigamente se você saísse, se era pego na rua à noite sem ter a carteira de trabalho... Exatamente. Né, O documento seu era a carteira de trabalho. Para mostrar que você estava trabalhando e não estava... a carteira de trabalho, você tinha que apresentar a sua mão para quem lá te pegasse lá, né? E era bem respeitoso, não é que nem hoje que o pessoal, né, lida com o policial achando que é uma pessoa, né, de segundo escalão ou de segunda linha, né? Discute, fala, não, a gente tratava o policial como sim senhor, não senhor. Certo? Uma vez a pessoa te parando na rua, ficava todo mundo, era paredão que a gente chamava, né? Era todo mundo no paredão, revistava todo mundo, sempre dentro do maior respeito, e a carteira profissional dentro do bolso. Se não tivesse isso daí,
né? Era levado para averiguação, né? Não, e o engraçado é que eu era ajudante serralheiro, hoje é uma coisa inimaginável, né? Porque eu mexia com máquina, mexia com equipamento de 14 para 15 anos, mas naquela época todo moleque com dos seus 10, 11, 12 anos já tinha a cabeça voltada para o trabalho, que a evolução era, né? A gente que não tinha nada, eu semi-favelado. Então a gente tinha que trabalhar para conquistar alguma coisa, comprar um terreninho ou alguma coisa desse tipo, ou então encarava um financiamento de 20, 30 anos de algum apartamentinho bem modesto, mas a vida da gente era essa, era a busca disso aqui. Hoje os valores, nem estavam comentando agora há pouco, mas a coisa isso mudou. é uma pergunta que eu ia te fazer, né? Hoje a gente vê muito o jovem empresário querendo enricar do dia para noite. Ele quer lançar um produto na internet, ele quer bombar, ele quer fazer aquilo virar milhões, assim, num processo rápido. A gente vê que alguns dão certo, né? Mas, e você aqui falando, né, dessa evolução sua, desse tempo, você acha que, assim, você que passou por tudo isso, qual o conselho que você dá para o jovem empreendedor? É lógico que hoje as tecnologias estão mais avançadas, talvez não vamos passar pelas mesmas coisas que a gente passou lá atrás. Mas vendo toda essa tecnologia que tem hoje, e você que já é um empresário de sucesso, que venceu na vida, tem tudo que tem, passando por tudo isso que você falou, até como um semi-favelado, com um emprego que talvez hoje seja visto como um subemprego, mas você pegou daquilo e fez virar a tua empresa. E qual o recado, Bandeira, que você dá hoje para o jovem empreendedor para controlar aquela ansiedade, Cara, as coisas não vão acontecer do dia para noite. Eu sei que não existe receita de bolo, mas existe uma experiência exatamente que eu isso queria eu ia ouvir falar. isso de O que você. existe, né? O que existe é a vontade e a perseverança. Você vai cair várias vezes, vai ter vários tropeços, certo? A vida vai te jogar para baixo, você vai se desiludir com várias pessoas, com tudo, certo? Mas aí vai do teu querer, aquilo que você quer. Então, eu sou de uma família de 6 irmãos, né? Graças a Deus, todos os irmãos estão bem colocados, hoje tem suas famílias, tem os sobrinhos, tudo. Às vezes eu sento com algum sobrinho e começo a falar, né, da época do pai dele, que o meu irmão, nós somos uma diferença de 14 e 15 anos, então eu vendia peixe e o meu irmão ia atrás pesando peixe para a molecada. Hoje, pô, é pai do meu sobrinho, eu sento para falar isso para ele, pô, tio, conta essa história aí, aquelas coisas todas. E nem sempre a coisa dá certo, né? Mas eu sempre optei por ter uma empresa. Naquela época a gente chamava de firma. Eu lembro que meu avô falava, eu vou ter uma firma, aquelas coisas todas, e eu falava, eu tinha acho que 8 para 9 anos, eu falava, não, eu quando crescer eu vou ter uma firma, porque eu achava bacana isso daí, né? O termo, essas coisas, né? A gente não sabe... ainda chama de firma, né? Então, Tô indo para firma. a gente não, né? Geralmente o pessoal não sabe o que está por trás disso, né? Então hoje, né, eu tenho lá na empresa, eu estou lá toda manhã, né? Já fiquei mais tempo. Eu fiz um acordo com a minha filha que é o seguinte, né? Eu cuidei dela durante 20 anos, aí ela cuida de mim durante 20 anos, depois nós revertemos novamente. Então agora eu estou na época que ela tem que cuidar. Mas ela está assumindo a empresa, eu acredito que daqui para frente, né, cada vez mais eu estou tirando o pé e ela está lá. Então, mas eu ainda estou na empresa todo dia de manhã, faço lá as atividades, né? É mais na parte da direção, mas se for preciso, eu desço na fábrica, eu mexo, essas coisas todas. Aí tem pessoa que nem outro dia eu vi lá, né? E na parte da tarde a gente faz mais parte administrativa, algum negócio que tem que ver, alguma coisa assim. Ou seja, mesmo você tendo alguém de confiança, você tá sempre ali na empresa, você não deixa de acompanhar, você conhece... Não, está sempre ali, certo, olhando isso, se está aqui, aqueles negócios, e eu falando para ela, mais dia, menos dia, você tem que se ater a isso aqui, porque você vai ter que continuar, né? Mais dia, menos dia, eu não vou estar mais aqui. Mas aí você já conseguiu, isso é um grande problema que os empresários têm hoje, a sucessão. Então, é que, né, nós não podemos mostrar aqui, né, mas eu já estou emplacando a terceira geração do Bandeira, né? Pronto, pois é, isso é importante. Eu tenho 2 netos
quando eles estão na empresa, que eles vão fazer a visita lá, né? Aí, deixa eu descer lá, deixa eu fazer isso e aquilo. Eu falei, não, na fábrica não é lugar para menino, nem para essas coisas todas, né? Aí, de vez em quando, a gente faz uma brincadeira lá, né? Uma confraternização, alguma coisa. Aí, é lógico, já está tudo desligado, tudo fechado. Aí eu desço lá com eles, explico, ó, isso aqui é máquina X, isso aqui é máquina Y, né? E é engraçado, né? Como já né, começa desde Você pequeno já tomar chamou interesse. eles para ir trabalhar alguma vez? Não, para trabalhar não, né? Mas a mãe deles chama, fica lá no escritório, já toma alguma coisa lá, ó, vai fazer isso aqui, vai fazer aquilo lá, então... Mas hoje você deve ouvir muito isso, né? Muitas empresas tradicionais, os fundadores têm aquela preocupação que o legado vai acabar Então, porque o filho Robson, não quer continuar. Isso eu nunca escolhi, certo? Isso veio de modo natural. Ela mesmo, né? Eu lembro uma ocasião, né? Eu tenho 2 filhas, tem a Tainá, que né, já trabalhou com a gente lá uma época, mas quis seguir outro caminho, né? E filho é aquilo lá, a gente põe no mundo, não escolhe o que vai ser, cada um escolhe. E a Angélica, ela tomou lá. Inclusive, numa época, ela falou assim, pai, eu acho que você queria ter um filho, coisa e tal. Eu falei, não, se fizer o que tem que fazer aqui, então ela vai lá, ela mede as peças, se precisar descarregar o caminhão, ela consegue operar a empilhadeira, operar a ponte rolante, o que seja lá, resolve essas coisas aí, desce lá, vê se tá isso, e eu pego no pé, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né, para prestar atenção naquilo que o pessoal faz lá dentro. Ou seja, você está sempre acompanhando os processos da sua empresa. Mesmo sendo uma metalúrgica, um processo mais tradicional, tem que estar ali. Não, tem, né? A gente eu sou o inspetor de qualidade da minha empresa em todos os aspectos. Então, desde da aparência visual do prédio, certo? De como que tá os veículos da empresa, a vestimenta do pessoal, se estão uniformizados. E você nem precisaria estar lá hoje, né? Não, hoje, né, é bem raro às vezes que eu preciso intervir, porque a menina lá, ela tá tomando a frente, ela vai... Conseguiu pegar bem. E Bandeira, fala uma coisa pra gente também. Hoje é um grande problema aí que o empresário tem, que é com a gestão de pessoas, a contratação de pessoas especializadas. Como que você vê isso? Você já passou por eu já passei, Robson, dificuldades nesse sentido? Se tiver que falar disso daí, nós vamos ficar aqui uns Não, mas 3 meses. de forma resumida... Mas, de forma resumida, o que eu vejo é o seguinte, né? Hoje o funcionário vem, isso é um problema grave para os próximos anos, né? Eu estou em constante contato com a parte de Carapicuíba, de próprio Osasco, Vargem Grande e Barueri, né, na condição de tentar conseguir pessoas para trabalhar. Então a gente precisa de pessoa para trabalhar na fábrica, no escritório, tem toda uma demanda. E o que eu vejo hoje, o pessoal chega, né, eles querem saber dos benefícios, o que benefício se oferece, o que é isso, o que é aquilo, certo? E sem muito a oferecer. Quando tem uma formação, mesmo assim, você vai ter que pôr à prova aquela formação da pessoa e nem sempre é o que ela fala. E nós ficamos engessados, né? Uma vez que você contratou, durante os 90 dias, você tem que ficar engessado com aquela pessoa lá para ver se ela vai desenvolver ou não. Então, o que eu vejo, né, é que existe hoje, por parte de tudo, antigamente a dificuldade era muito grande, né? Então todo mundo tinha que ir para o trabalho e coisa, né? Hoje... eu acho, né, eu posso estar até pecando em algumas coisas, mas o assistencialismo a tudo é muito grande, certo? Então tudo, não, porque o coitado é uma cesta básica, é um auxílio isso, é um auxílio aquilo, é um bolsa isso, um bolsa aquilo. Pô, na minha época não tinha nada, a gente tinha que ir à caça, vamos atrás desses negócios aqui. Eu acho que tem casos e casos, né, Bandeira, nessa parte do assistencialismo, muita gente precisa de fato, outros acabam não precisando e mesmo assim estão ali pleiteando, como a gente viu aí naquele auxílio emergencial, né? Pessoas morando fora do país e pedindo. Mas Robson, me desculpe interromper, mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou de uma família de 6 irmãos, certo? Minha mãe trabalhando lá, minha mãe costurava para fora, meu pai tentando trabalhar quando tinha, quando não tinha, que meu pai era meio desmiolado, mas tudo bem. Mas estava aí, ó, não tem nenhum... que se desviou do caminho das virtudes, do normal. Então, hoje eu vejo o seguinte, outro dia eu estava vendo uma entrevista na televisão, uma cidadã lá,
que ela tinha 2 filhos, um de 3, um de 1, certo? Reclamando que não tinha creche, não tinha isso, não tinha aquilo, grávida de um terceiro, cada um de um pai, certo? Eu comecei a fazer conta, né? Porque a gente está em contato com o pessoal daqui e de lá, e é o seguinte, essa cidadã, se tivesse ficado em casa e pagado para ela um X, era mais barato do que pegar os 3 filhos dela na creche. Então o governo hoje, o que ele faz? O governo quer ser o paternalista assistencialista. Então, me dê aqui, ele cobra um astronômico de coisa, aí vai gerir. Ah, não, porque eu dei creche, porque eu dei escola, porque eu dei isso, eu dei aquilo. Eu saía, é engraçado, né? Hoje, né, com o advento de celular, ninguém pode ter o celular porque alguém rouba aquelas coisas. Eu chegava na escola, nós entrávamos 7h15, saímos lá 11h30, vinha todo mundo para casa, aquele mar de jovens andando. Eu nunca ouvi, no meu tempo de 4, 5 anos, dessa época que eu tive na escola, alguém dizer, foi assaltado, foi estrupado, foi alguma coisa daquele tipo. Certo? Existia um respeito, os valores eram outros. Né? A gente tinha, né? Em casa, minha mãe, quando era um moleque, quando der 6 horas, todo mundo dentro de casa, tomar banho e coisa e tal, e jantar e dormir. Então era isso daqui. E outra, naquela época a gente obedecia a mãe, obedecia o pai, né? Uma outra coisa também que eu vejo estranho, né, na rua, porque hoje ninguém obedece ninguém, ninguém respeita ninguém, eu acho isso aqui. Se houvesse 2 moleques se pegando na rua, que a gente pegava na porrada, né? Não tem esse negócio de tiro, de faca, de não sei o quê. Mas se tivesse 2 moleques lá e chegasse um adulto, moleque, para com isso aqui, aqueles negócios. Parava, tinha um respeito maior, tinha um respeito, né? Tinha tudo isso daqui. Mas, Bandeira, eu acho que ainda tem esse respeito. O que a gente vê, realmente, existe aí uma flexibilização muito grande de valores, isso é perigoso, né? Mas existem os debates nesse sentido. Agora, uma pergunta que eu queria te fazer. Com tudo isso, essa questão de gestão de pessoas, você tem vaga aberta na tua empresa? Você sempre conseguiu fechar o seu quadro de funcionários ou... Não. Eu tenho célula na empresa que eu estou desistindo de fabricar porque eu já pus lá inúmeros funcionários e profissionais e a coisa não vai. Certo? Cada um chega lá com uma... Ou seja, você tem vaga de emprego, mas não tem profissional especializado. Eu tenho lá, certo? Eu tenho em aberto praticamente em definitivo, né? Tem uma plaquinha lá que só falta printar na parede. Precisa-se disso e precisa daquilo. E eu não estou falando da minha empresa, não. Outro dia nós fizemos um encontro lá com meia dúzia de funcionários, né? Até o prefeito nos recepcionou no almoço lá para falar dessa demanda de empresários. E a carência de todo mundo é a mesma. Certo? É funcionário, é mão de obra qualificada, esse tipo de coisa. Por mais que tenha qualificação, mais disso aqui, que o pessoal faça o aprimoramento da coisa, sempre tem profissional. O Brasil é carente dessa, né? E não sou eu que falo, isso em todas as áreas. Ou seja, talvez se esse assistencialismo fosse menor, o governo investindo mais... Eu acho que tinha que ser direcionado, né? Em treinamento, então, profissionalização. Mas o que eu vejo hoje é falta do querer, certo? O pessoal fica esperando que alguém venha lhe trazer alguma coisa. Né? Mas isso daí... A busca de alguém sair para, eu vou querer ser isso, eu vou querer ser aquilo, e aí você tem as travas também, certo? O próprio sistema, o próprio governo te trava. Né? Mas o que você atribui a essa dificuldade? Porque, de certa forma, eu acho que as pessoas querem sempre o melhor. A questão dela não querer, alguma coisa está travando. Ou ela não teve uma boa educação, seja ela pública ou dentro de casa... ou ela está com algum problema e não consegue resolver. Então, você não acha que tem que ter aí alguns atores para fazer com que essa... Então, mas isso aí ao longo da história, eu sou da época, né? Eu passei por a maioria dos planos, né? Vamos pôr da Constituição para cá, e mesmo antes de 88. Então, é plano Bresser, plano Funaro, plano Recupero, plano Sarney, plano isso, plano aquilo, aquelas coisas. Eu sobrevivi, a minha empresa sobreviveu a tudo isso. Certo? Então, nós tínhamos um caminho, né? Não vou dizer que o governo A, o governo B, um é certo ou errado, mas a gente tinha um caminho que eu acredito que o pessoal estava acreditando mais.
Aí, né, houve uma mudança da água para o vinho, mudou o governo, então agora tudo pode, tudo isso, tudo lá atrás estava errado. O Brasil não tem um caminho assim para você seguir. O jovem vai dizer o quê? Se você pegar um país lá fora, um francês, um alemão, um americano, um japonês, ele tem uma conduta. Certo? Ele tem, não, eu vou valorizar, eu vou seguir isso, eu vou seguir aquilo. Tem um plano de longo prazo, né? Não, e outra, nós temos uma ferramenta na mão que você tem tudo na tua mão, que é o celular. Se você bater lá qualquer coisa, fizer qualquer questionamento, você tem tudo ali. Então a visão de progresso tinha que ser maior. Uma outra coisa que eu pego, né, eu fico vendo, né, o Brasil, que é essa potência toda, essa extensão toda, né? Alguém dizer que o agronegócio não é fundamental para o Brasil. Essa semana disse que o que alavancou, né, o crescimento do Brasil, do PIB, de 1,9, ou seja, 1,5 foi o agronegócio. Então, as outras demais, serviço, indústria, comércio, essas coisas, mas o agronegócio é que foi lá para cima. O Brasil é o celeiro do mundo. Uma outra curiosidade. Em 1970, nós estamos falando de 50 anos atrás, 53 anos atrás, o PIB da China era 11 vezes menor do que o do Brasil. Nós estamos falando de 50 anos. 11 vezes. Um país que mais 4, 5 anos vai ser o maior país do mundo. Não vamos entrar no mérito, porque lá... Era democrático ou não? É democrático, não é? Mas alguma coisa ele fez. Então mostra cidades na China de 30 anos atrás, aquele pessoal, aquele chapéu chinês que a gente chama, o pessoal carregando aqueles negocinhos nas costas, aquela coisa. Aí mostra hoje a mesma rua que passava aquele chinesinho lá, 2, 3, é forrada de motocicleta, de carros. Então, um progresso ali houve, certo? Alguém fez lá. Tá certo que lá atrás deve ter sido muito... Assim como o Brasil também passou por ditadura, passou por muita coisa, é Estado Novo, é isso. Então, nós precisávamos de um rumo com continuidade. Alguém precisava olhar pelo Brasil. Então alguém fala, não, o progresso vai ser desse jeito, agora vai ser, como que é, o amor vai vencer não sei o que lá, agora é o patriotismo, agora é isso. Nós precisamos, né, então, mas aí você cercar desse pessoal para juntar e ter uma sequência de uns 50, 60 anos. Não, perfeito, isso é um plano futuro, mas você falou que mesmo com todos esses planos, sua empresa sobreviveu. Sobreviveu por perseverança, você tem que buscar caminhos, certo? Alguém chega para você, eu quero ver hoje em dia chegar para essa turma e falar assim, ó, vocês vão ficar com R$50 e a partir daí vocês vão começar tudo de novo. Isso já aconteceu com você? Já aconteceu, no plano Collor foi isso. Cada um tem direito a R$50. Tá. Certo? E começa tudo de novo. Então, ficou todo mundo sem saber o que é. E nós sobrevivemos, quer dizer, você tem que buscar caminhos. E aí, Bandeira, como é que você fez com um produto tão tradicional, né? A tua empresa produz que tipo de produto? O meu carro-chefe da minha empresa é mola para porta de enrolar. Toda periferia do país inteiro, América do Sul inclusive, certo? Existem aquelas portas de enrolar de bar, padaria, borracharia, essas coisas, né? Hoje tem um advento que o pessoal está utilizando alguma coisa da porta automática, porta isso aqui, mas não substitui. Mais em shopping, né? Mais em shopping, essas coisas, algumas lojas mais elitizadas, mas nós fabricamos acessório para serralheria. Então hoje tem lá uma série de rodana, portão de correio, portão basculante, algumas coisas direcionado para o serralheiro. Como eu fui serralheiro, eu tinha uma carência. E na minha carência, na época, era uma orelhinha, um produto que vai no basculante daquela janela que ficava no banheiro da casa da gente, né? Então não tinha. Eu falei, eu vou fabricar esse negócio. Como é que você conseguiu identificar isso? Porque eu fui em 3, 4 lojas e não tinha. Tá. Certo? Lojas que atendem o serralheiro, como o serralheiro que eu tenho isso aqui, não tenho, e não tem. Eu falei, isso aí naquilo que você verificou que um produto que você queria e aí teve uma não pessoa... tinha, surgiu a oportunidade a partir dali. Aí eu comecei a partir dali, né? Falei, se eu fabricar isso aqui, aí teve uma pessoa lá chamada Osvaldo, que era uma pessoa que me ajudou bastante, e a loja era uma loja chamada... Andreotti, que era do seu Sidney Andreotti. Esse cidadão também me ajudou bastante, porque ele acreditou em mim. Então ele falava, se fabricar isso aqui eu vou te comprar X peça, vou te comprar Y peça.
Então eu chegava lá, falava, e se eu fabricar essa peça aqui? Não, se você fabricar, aí eu ia para casa e começava, pô, se essa peça vai custar tanto, ele vai me comprar tantas peças, eu vou fazer isso aqui, aqueles negócios. Ou seja, você estava fazendo já um plano de negócios, mesmo não tendo as ferramentas, porque às vezes as pessoas ficam buscando ferramentas X, Y, Z, tecnologia tal, e não, às vezes o negócio a conta a maioria das vezes era na marreta. Eu lembro uma ocasião, eu cheguei numa empresa ali em Guarulhos e eu passei na frente e vi aquele monte de retalho de chapa. Falei, pô, quanto que é isso aqui, né? Aí, tudo, né? Ia tateando, ia procurando, né? Não tinha internet que você procurava tudo. Você tinha que ter conhecimento, era jornal, era essas coisas. Aí eu pegava e eu cheguei na pessoa, falei, ô, você não me vende isso aqui, né? Aí, como é que paga isso aqui? Não, você tem que me pagar para levar. Eu falei, pô, mas você não me dá tantos dias para pagar? Ele falou, não, como assim? Você não tem cadastro, você não tem nada, você não tem histórico. Eu falei, pô, mas eu preciso começar, alguém precisa me dar, para me iniciar esse histórico, né? Aí a pessoa não, falou, mas... E aí você está falando desculpa te interromper, mas isso é o grande problema hoje, é o grande calcanhar de Aquiles para quem está começando, Bandeira. Não ter alguém que confia nessa pessoa, que dá oportunidade. Então, aí você teve um exemplo de alguém que chegou e também você teve que insistir, né? Porque não foi logo de cara. Então tem muita gente que vai tentar uma oportunidade, na primeira dificuldade desiste. Não persiste, não tem a perseverança. Então, mas eu tenho alguns fornecedores, né? Aí eu vou ter que falar, existe a Brasmetal, a própria Grandes Arbico, empresas. a Manglio, estou falando de empresa multinacional e grandes empresas, né? Existe a Leofer também, que nós compramos já há mais de 30 anos, né? Então eu fico, né, falando. Inclusive outro dia eu fui lá, falei com um dos donos, né? Que são 3 donos lá, né? O que eu falo mais com ele é o Laurentino e esporadicamente o Giovanni. E aí eu falei, pô, meu, você tem uma dificuldade, né? Porque hoje ele está em lá vários negócios, a empresa dele é uma das mais tradicionais empresas de distribuição de aço no Brasil. E eu falei, pô, deu dificuldade grande para falar com você essas coisas, me passa para alguém. Mas você está sendo mal atendido? Eu falei, não, é porque a gente só fala, né, tete a tete, dono para dono. Não, se está sendo mal atendido, não, então vai continuar comigo mesmo. Eu falei, então tá bom, pô, vamos um monte desse. Então agora, é engraçado. E para criar esses laços, Bandeira, qual que é o segredo também, né? Porque, olha, mais de 30 anos, primeiro, o desafio de conseguir a oportunidade, que aí você chegar é uma coisa, você se manter é outra, né? E o que você dá de dica para quem tá hoje começando? Olha, eu não sou referência para ninguém, porque não, na minha você, vida com foi uma empresa tudo com mais de 30 assim. anos, tá. Sem dúvida uma referência. Tá, mas é honestidade, certo? E falar. Então, quando eu cheguei nesse primeiro cidadão lá, que foi o Bruno da Brunaço, né? Eu posso esquecer de alguém, mas assim, né? Mas o que eu lembrar eu vou dizer. Ele falou, moleque, você é petulante, hein? Eu não sei o que, mas pela tua petulância eu vou fazer, vê lá o que você quer. Aí eu lembro que eu carreguei lá, acho que 3.000 quilos, né? Aí peguei aquela retalheira achando que ia fazer um negócio, né? Hoje a gente compra de outra maneira. E aí fazia o produto, né? E cortava tudo lá e sobrava um tanto. Aí quando, de repente, eu comecei a olhar, falei, pô, o que eu vou fazer com esse monte de sobra, né? Que eu sempre tive, assim, um cuidado de aproveitamento da matéria-prima, né? E aí eu comecei a olhar para aquele monte de retalho que tinha ali, aí eu falei, pô, será que isso aqui não dá para fazer? Aí eu bolei uma peça, né? Assim, do nada. Eu falei, não, isso aqui dá para fazer uma peça assim, que tradicionalmente era feita de outra maneira. Eu vou dizer aqui cabeçote, mas ninguém vai saber o que é. Aí eu peguei essa mesma peça, levei lá no seu Cid Andriotti. Falei, seu Cid, e essa peça aqui? Ele falou, pô, mas o que é isso aqui? Não, isso aqui substitui aquela. Ah, mas será que o pessoal vai fazer? Ou seja, já era uma inovação. Eu falei, eu vou fazer... Você tinha quem comprava então, que estava também acreditando em você estava inovando, mesmo com um produto tradicional. Era uma coisa simples, né? Porque antigamente era uma dificuldade para fazer, você tinha que envolver dobra disso, dobra daquilo. Mas todo mundo precisa. Hoje a gente tem muito serviço digital, uma série de coisas, só que o produto tradicional, ele existe até hoje, precisa, né? O carro, eu conheci uma empresa que fabricava um coxim para ficar o motor. Imagina só se uma pessoa jovem hoje vai querer fazer isso. Só que todo carro precisa, né? Que era feito de borracha. E uma série de outras coisas também. E aí você vai pensando, você inovou já com a sua dificuldade, que foi uma sobra,
que você podia jogar fora e falar, isso aqui tá dando prejuízo, vou parar com isso. O engraçado disso é que hoje em dia, né, até o meu advogado falou, você não patenteou isso aqui? Eu não lembrava disso aqui, vou patentear. A gente bolava as coisas, fazia, né? Hoje, tudo que existe no mercado dessa peça é essa peça que é feita dessa maneira que eu bolei lá no coisa. Certo? Poxa, olha aí, tá vendo? Se tivesse patenteado... Então ficou para a posteridade. É uma peça mas que a que dica ficou, é essa agora, todo mundo só faz porque é muito Não. simples, né? É uma peça que nem hoje, né? Antigamente, solda elétrica, solda MIG, solda isso, solda aquilo, era mais difícil, né? Hoje a ideia não se patenteia, mas um produto que é feito, ele é patenteável. Uma empresa que é constituída com um negócio interessante é patenteado. Então, isso daí também é um valor para a empresa, né? Você patentear a tua marca, você patentear teu produto. Hoje a gente vê aí grandes marcas que inclusive faliram, né? Como Mapping, teve uma indústria de bolachas aí, a marca valia mais do que o prédio e os produtos que estavam lá dentro. Então, lógico que hoje você é essa referência toda aí, mas tivesse patenteado, todo mundo tinha que pagar royalties para você. Com uma invenção que você teve para mudar o mercado daquele segmento. Eu não acredito muito nisso aqui, porque patente no Brasil, quer dizer, no Brasil as coisas mudam muito rapidamente. E demora demais, né? Hoje em dia, 5, 10 anos para você... Então você paga, você requer a patente, você tem que pagar toda a anualidade, aquelas coisas, aí a pessoa demora uma eternidade para ver lá se vai requerer, se vai aceitar, né? E aí depois cai em domínio público, aquelas coisas, quer dizer, eu nunca me ative a isso, né? Mas tem que... Para algumas coisas para quem está começando hoje é importante isso. É. Procurar um advogado, fazer o registro da patente, organizar bem a empresa. Isso é uma coisa que eu queria te perguntar, Bandeira. Você já teve sócio? Vários. Na metalúrgica? Na metalúrgica, não. No início lá, né, nós tínhamos eu tinha uma parceria com meu irmão, quando eu decidi que eu ia fazer alguma coisa em grande escala, né, na escala de produção. Lá atrás eu precisava de serralheiro, né? Que eu comecei a crescer, a gente fazia direitinho, honestamente, né? E eu me orgulho de dizer o seguinte: eu fazia algumas coisas para o meu tio que morava na região do Ipiranga, então fazia o portão da casa dele. E a coisa que mais foi gratificante, né? Era saber que alguém batia palma na casa dele para saber quem foi que fez aquele portão que queria fazer dele também. Então, meu tio foi, tipo assim, o showroom, a casa dele, né, de vários serviços que eu fiz na região. E não tinha propaganda, não tinha isso, era um boca a boca. Então, ficou. E aí, uma época, a coisa começou a crescer de maneira que eu precisei colocar funcionário. Como não tinha, o que eu fiz? Eu comecei a ensinar para meus irmãos. Aí meu irmão ainda falou, eu falei, não, vem você trabalhar comigo, a gente divide. Não, mas eu não sei fazer nada. Então esse daí, literalmente, eu peguei na mão dele e falei, para soldar é assim, para riscar é assim, para cortar é assim. Então dos 6 irmãos, eu tenho uma menina que hoje não está mais entre nós, mas dos 5, 3 aprenderam a profissão. E agora os meus sobrinhos também estão seguindo. Ou seja... Você está deixando um legado com base naquilo que deu certo para você. Naquilo que foi lá, mas é muito trabalho e muita perseverança, né? Porque a pessoa, eu sou serralheiro, eu sou isso aqui. Não é um serviço fácil, não é um serviço limpo, né? Mas é um serviço que põe comida na mesa e mostra o valor do trabalho para cada um. Não, perfeito. Então, ou seja, isso também é sempre uma dificuldade, né? Para quem está começando. Sócio, sozinho, com um empregado, e você teve vários sócios, então você teve outros negócios. Tive vários negócios. E qual que é o caminho para escolher o sócio certo? Qual é a dica para que... A gente ouve muito, né? Puxa, tomei um golpe de um sócio, sempre as pessoas reclamando. E você já teve essas dificuldades? Então, hoje eu estou agindo mais com a razão. Mas na época, né, é tudo um crescimento, né, a minha ascensão não teve uma receita de bolo, faz assim que você vai subir. Não, a coisa foi acontecendo. O que eu digo é que é muito trabalho e perseverança, né, porque eu queria porque queria. Então a vontade que a gente tem que dar certo, pode cair 2, 3, 4 vezes, pode não dar certo, pode ter... todo tipo de obstáculo, mas você querendo, o querer da gente é a maior força que pode ter. Eu sou prova viva disso. Né? Não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, mas dentro da minha família eu fui um que sobressaiu.
Por quê? Porque eu era inconformado com aquelas coisas. Eu tenho uma história aqui, que eu não, né, quem me conhece mais a fundo vai saber. Eu conto isso daí porque o pessoal fala, eu vou fazer pudim de pão. Pudim de pão é uma coisa, né, um prato, um bolo tradicional, né? Hoje nem tanto, mas antigamente era tradicional, porque era bem fácil de fazer. E eu me recusava a comer pudim de pão, por quê? Me recusava não, me recuso até hoje, né? De que eu não gosto de pudim, porque ele me remonta uma passagem lá atrás. Ou seja, minha mãe costurava para fora, estou falando de um Osasco daqui regional, de 60 anos atrás. Então era uma coisa, né? Todo mundo pobrezinho, aquelas coisas. Quando muito conseguia, alguém pagava um vestido, pagava em 3, 4 vezes. Quando o marido recebia da Sorocabana, que trabalhava lá, que era a empresa de trem da época, e aí pagava um pouquinho por mês aquelas coisas, né? Aí minha mãe pegava aquele dinheiro, comprava 1 litro de leite. A vizinhança, sabendo da nossa dificuldade, muitas delas doavam pão. Dona Fátima, a senhora não quer um pãozinho aqui, um pãozinho lá, que era pão amanhecido, pão duro, aqueles negócios. Aí minha mãe, com toda aquela coisa, fazia o quê? Fazia pudim de pão. Então o que nós tínhamos? De manhã, pudim de pão. Na hora do almoço, pudim de pão. E à noite, pudim de pão. Então eu comi tanto pudim de pão que hoje eu não posso nem ver pudim de pão. Mas você gosta de pudim ainda? Não, de pudim mas agora... Menos o de pão. Não, menos o de pão, né? Mas eu não desabono ninguém que goste de pudim de pão, porque é uma coisa bem... Né? Na época sustentou todos nós. Mas o Bandeira, você vê as histórias de pessoas de sucesso e é raro aqueles que não tenham passado por dificuldades como essa que você passou e tantos outros passaram. A questão toda, hoje, eu acho que você falou uma palavra que é a correta para todo mundo, que é a perseverança. Não é fácil, principalmente você ser dono do negócio, atualmente com uma série de dificuldades, essa questão tributária nossa que é difícil. Mas o que eu vejo aqui é que você não esmoreceu nas dificuldades, buscou ser humilde para poder chegar e pedir, porque às vezes as pessoas têm medo de pedir. Você foi lá, pediu prazo, pediu uma oportunidade, pediu uma chance, e o cara estava precisando do teu produto. Ele só precisou ver em você a honestidade e a vontade de querer fazer. Aí você foi lá no distribuidor e fez a mesma coisa. Ou seja, você não tinha dinheiro naquele momento, só tinha vontade e saber fazer. E aí, de repente, você já conseguiu unir as 3 pontas e fez a coisa acontecer. Então, hoje, é isso que eu também falo para todo empresário, principalmente quem está empreendendo no mundo jurídico, que é a minha área, né? Ou seja, o jovem, ele já tem aquela dificuldade, primeiro que ele acha que não vai conseguir fazer. Segundo, que ele acha que ele não vai conseguir cliente. E terceiro, ele fala, puxa vida, é melhor eu ir trabalhar de empregado. E muitas vezes a gente vê o jovem advogado que passou 5 anos, depois teve OAB, vai fazer outro trabalho que não seja esse. Então aí o que acontece? A sociedade perde quando o cara desiste de fazer aquilo que ele se propôs a estudar, a buscar e aprender. E aí nisso, Bandeira, a gente tem falado sempre aqui da questão dos mentores, né? Eu aqui hoje estou tendo o apoio de um grande mentor, que é o Thiago Campos. Se eu tivesse tido uma pessoa assim lá atrás, as coisas teriam evoluído ainda mais. Eu digo para todo mundo que você é um grande mentor para mim, em termos de vida, profissionalismo e uma série de coisas. E eu queria te perguntar sobre isso. Você teve mentores na vida, pessoas que foram fundamentais para te orientar, para falar o caminho que você estava, se aquele caminho estava correto, se estava errado? E como que você vê isso na vida das pessoas? Robson, o mentor, vamos lá, eu me espelhava no meu pai, né? Que todo filho de peixe, peixinho é. Então eu tinha... Primeiro mentor da vida sempre é o pai. Então. Aí o meu pai dizia o seguinte, né? No dia que eu puder, eu vou comprar um carro, eu vou vender peixe. E eu ficava com aquilo na cabeça, né? Eu tentei estudar, tentei fazer alguma coisa, um curso técnico, essas coisas, mas eu tinha que trabalhar, tinha que pôr comida em casa. Então... nessa hora pegava muito, né? Ou você trabalhava, porque muitas das vezes você tinha que trabalhar até 7, 8 horas da noite, certo? E a escola já tinha iniciado, aí depois quando você chegava agora não dava certo. Então um desses foi meu pai, né? Depois ele teve uns desvios aí, mas tudo bem. Era o primeiro mentor. Mas no geral não teve ninguém para me espelhar, não.
certo? Eu tive ajuda de muita gente. Se eu começar a falar aqui, eu posso esquecer algum, certo? Mas os meus mentores eu me espelho assim, na confiança que eu tinha na matriarca da família, que era uma tia minha, a irmã da minha mãe mais velha, a minha mãe também, que segurou essa barra toda, o meu avô, quer dizer, o meu avô era padrasto do meu pai, mas foi o melhor avô que eu acho que eu podia ter. Né? Ele sempre, né, com os desvios que meu pai, ora, tinha alguma coisa lá, não dava certo, sempre vinha ajudar aquelas coisas, então... É engraçado que no momento da vida, né, os meus irmãos, mas eu falo, pô, alguém passou lá no vô para ver se ele tá bem, essas coisas todas, não, mas vou lá, não sei o quê. Eles não têm ideia do que foi o meu avô, porque era tudo pequenininho, tinha o quê, 3, 4 anos, 5 anos, aquela molecadinha, não sabe disso daí, né. Então, como eu era 14, 16 anos mais velho que meus irmãos, eu vivia aquela dificuldade, eles não, então a gente buscava um meio deles não terem essa dificuldade. Então, o meu avô foi um dos mentores. No mais, eu tive alguns sócios, eu estive todo empolgado, né, com aquela coisa. Numa ocasião, eu quis abraçar o mundo, quis fazer 3, 4 coisas, aí vem alguém, te oferece mirabolância, que nem hoje. Hoje tem uma pessoa que chega e fala assim, me aplica em tal lugar que você vai ganhar 15% ao mês, essas pirâmides. Não, faz isso aqui, que isso aqui é melhor. Não existe. Ou melhor, não existe almoço grátis. Perfeito. Certo? É a expressão popular que o pessoal diz. É uma expressão lá dos Estados Unidos, inclusive, né? Então, os americanos já aprenderam isso há muito tempo. Chegava alguém para mim, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos montar isso, montar aquilo. Uma época eu comecei com distribuição de matéria-prima, quis fabricar isso, quis fazer aquilo, coisa e tal. Então eu queria fazer aquele monte de coisa, né? No ímpeto da juventude, eu tinha perto de 30 anos, 30 e poucos anos. Então, né, comecei a ver o que era, que dava para fazer essas coisas. Confiei em muita gente errado, certo? Levei muita coisa e aí você vai aprendendo, né? Mas até hoje, se bobear, quer dizer, hoje a gente, né, olha mais para o que vai fazer, graças a Deus a gente tem essa condição, mas a coisa não é fácil não, e se eu tivesse que esmorecer, eu estava lá embaixo. Eu acho que essa é uma outra dica que você dá, essa questão das coisas muito fáceis quando aparece, tem que desconfiar. Não tem, como você disse, não tem almoço grátis. Não tem rendimento de 15% ao mês, porque pode até existir, mas aquilo uma hora vai ser insustentável, porque é fora da racionalidade. Né, a gente faz alguma reforma, alguma coisa de imóvel, não sei o quê, melhorar a casa da gente, as coisas. E aí, outro dia eu estava num home center e a pessoa falou, ô, seu Bandeira, como é que a gente vai, eu preciso ganhar dinheiro, como é que faz para ganhar dinheiro, coisa e tal, não sei o que, essas coisas. Não, porque eu fico aqui, eu estou trabalhando. E ele dizia que tinha um salário de quase 3 mil reais, né, para o padrão de hoje, para um jovem de 20 e poucos anos, eu acredito que é por aí, não está ruim não. Não, mas eu quero ganhar dinheiro, coisa e tal. Eu falei, meu amigo, o negócio é o seguinte, são anos e anos de trabalho. Você quer ter melhor, você tem que empreender, você tem que ir, mas tem que perseverar. Não é do dia para a noite que você vai conseguir isso daqui, vai sair ganhando 15, 20 mil reais, ou vai... não, eu vou tentar na internet, porque hoje, né, como que é? Os ovos de ouro é a internet, né? Tudo na internet, alguém acha que vai explodir. E eu acredito que pode ser até que não, mas faça. Tudo tem que ter dedicação, né, Bandeira? Se não tiver dedicação, seja na internet, seja no negócio tradicional, não tem jeito. E isso a gente ouve muito. Eu lembro uma vez, né? Você vai falando, a gente vai lembrando, né? Porque eu queria um caminhãozinho, né? Quando eu estava com a empresa. Então eu precisava de um produto, né? E naquela época... eu pus na cabeça que eu queria um F4000. Aí um amigo falou, vai lá, é assim, 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 assim. Aí eu cheguei lá, eu estava buscando num preço e aquele era um pouco acima do preço. Aí um desses amigos, né, falou, não, vai lá ver o caminhão do japonês, lá se gostar eu falo com ele. Aí a pessoa chegou e falou, pode vender pro menino, se ele falar que vai te pagar em 3 vezes, ele te paga em 3 vezes. Aí eu dei uma parte do dinheiro, né, e peguei. E aí quando eu cheguei, né, acho que na freguesia do Ó, eu cheguei lá e você vê como que é, cada ramo tem a sua história. O japonês lá que me vendeu o caminhão, ele tinha uma fábrica de pastel na casa dele. Era um sobradão bem grandão,
né, tudo bem arrumado, tudo azulejado, e tinha aquele pessoal lá, e ele falou, não, eu tenho 5 barracas de pastel. Ele tinha 3 caminhõezinhos novos, e o dele era praticamente novo. Ele me vendeu, eu nem acreditei que aquele caminhão era usado, né? De tão bem cuidado. De tão bem cuidado que era. E eu não acreditava que eu falava, né? Geralmente a gente escuta, né? Ah, o pasteleiro, aquela coisa, a gente vê aquela coisa humilde, né? Não, mas era uma indústria de pastel. Tinha lá o pessoal trabalhando aquele negócio. Então, cada um na sua época. Uma vez fizeram uma pesquisa, né, pelo que eu li, dos 100 maiores, né, que se destacaram ao longo de tudo. Então, todos eles, né, perseveraram várias vezes, trabalhavam mais do que 12, 14 horas por dia, certo? E toda queda a pessoa levantava e ia de novo. Então, não existe aquele negócio de falar assim, ó, isso aqui é fácil. Você pode pegar todo, pega a história dos jovens, pega a história do Bill Gates, de todos esses que hoje são os maiores do mundo, né, dentro dessa área, o pessoal trabalha pra caramba. Não existe esse negócio de falar que não vai trabalhar. Eu mesmo. O pessoal acha que eu tô, não, o patrão vem aqui de manhã, à tarde não tá fazendo, eu tô fazendo um monte de coisa. Isso quando não volta pra lá e fica. Eu cansei de virar à noite fazendo alguma coisa para no outro dia tá com a ferramenta pronta para ir lá e abrir a empresa novamente. E às vezes as pessoas não têm essa coragem, né? Tem que enfrentar mesmo. Eu acho que fica um registro importante, Bandeira, quando a gente falou do mentor. Eu acho que, para mim, você deixou claro que o seu mentor foi a família. Isso a gente nunca pode deixar para trás. A família é o que o empresário tem que sempre equilibrar, cuidar e ter ali os aprendizados, os princípios e valores. E também, Bandeira, no nosso segmento jurídico, acontece isso também. Você foi aí questionado por um jovem, como que eu ganho dinheiro, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo. E no setor jurídico também eu sempre sou questionado pelo jovem advogado, né? Poxa, como é que você atingiu já esse patamar? Como é que você consegue ter resultado? Como é que você... E eu sempre falo o seguinte, é muito trabalho. Tem que ler muito. Então, o jovem acha que consegue pular etapa, né? Ele acha que tem jeito. Ele acha que vai conseguir pular etapa, vai sair do nada para alguma coisa do nada. Não, sem ter que passar pelo processo, não tem jeito. É a mesma coisa de construir uma casa. Eu tenho que fazer o alicerce. Exatamente. E o alicerce, você vai cavar o buraco, você vai depois colocar a sapata, vai colocar as vigas, vai concretar, e depois que tiver tudo pronto, você vai olhar pro terreno, não vai ver nada. Então, ou seja, mas na hora que você construir a parede em cima desse alicerce, pode ter a ventania que for, a tempestade que for, vai estar firme. O que a gente vê hoje é o pessoal, tem até aquele jargão, né? Castelo de areia. Não tem base nenhuma. Na primeira tempestade vai cair. Então é fácil conseguir subir, mas também, se não for subir de forma estruturada, como você está falando ali, olha a quantidade de fases que você passou, teve que ali, diante de uma dificuldade que você teve e verificou a oportunidade, criou teu negócio, foi perseverando, passou inúmeras dificuldades e hoje aí já tem mais de 30 anos, você com certeza já tem um resultado, e isso era uma pergunta, né? Hoje você está além do que você imaginou? Abaixo do que você imaginou? Ou tá... Robson, veja bem. Eu tô com 66 anos, então, né, quando você pensa em fazer alguma coisa, a cabeça, ela não para, ela toda hora ela quer alguma coisa nova, quer fazer isso, quer fazer aquilo, certo? Mas o corpo sente, né? Então hoje eu vou dizer o seguinte, né? Eu quero fazer muita coisa ainda. Eu tô ruim? Não tô ruim. Eu tô bem melhor do que eu estava lá atrás, mas eu acho que eu tô bem menos do que aquilo que eu posso fazer. E outra, eu teve alguns momentos que eu dei uma esmorecida, eu dei uma amolecida, eu fiquei meio padecido de algumas coisas, né? Então a gente tem aí um momento de reflexão e depois se encaminha de novo, né? Falou, não, eu não posso ficar assim. Se eu ficar assim, vai, né? Porque muita gente fala, não, isso aqui não deu certo, aí volta, não, eu vou querer. E eu não, eu procurava outro caminho, é que nem a água. Você joga água na ladeira, ela vai procurar algum caminho, mas ela vai chegar lá embaixo. Né? Então eu sempre fiz isso.
Eu procurei várias outras coisas, né? E aí a metalúrgica que me deu a sustentação, né? Que é o que eu sei fazer, né? Não é o que eu gosto, eu amo de paixão, mas foi aquilo que eu aprendi, eu dominei, eu sei fazer. Perfeito. Mas aí você aprendeu a amar aquilo que você faz, porque te deu sustento a você chegar onde você chegou. E aí também, Bandeira, nós estamos encaminhando aqui para o final, e vamos ter mais um tempinho. Dentro dessas conexões que você falou, de confiança, etc e tal, a gente vê hoje muito, assim, a sociedade civil organizada, eu sempre acho que é um caminho importante para quem, para o jovem que está montando seu negócio, até para quem está já no negócio e precisa se conectar, as associações, as entidades são sempre um caminho. Por exemplo, aqui em Barueri nós temos a CIB, é uma entidade forte que cuida do empresário, busca caminhos, e tem inúmeras outras entidades filantrópicas, etc. Eu sempre falo que nós temos que estar conectados. E eu sei que você faz parte de uma entidade centenária, que é o Rotary, e você, com essa sua conexão, que é uma entidade que você paga para servir, isso ajudou você em termos pessoal e em termos profissionais? E como que você vê hoje a continuidade de uma entidade como essa, que é centenária? Olha, Robson, em 96, 97, um amigo meu, que eu conheci ele desde moleque, 6, 7 anos de idade, Éder Mori, me convidou a participar de um grupo de pessoas que iam lá se reunir uma vez por semana para tratar da problemática da comunidade, tentar resolver isso, alguma coisa que pudesse, né? E gozava de um amplo, de um grande padrão ético, moral, e que tinha um relacionamento bem estreito, né, com a governança do município, prefeito, vereador e juiz, essas coisas todas. Eu fiquei maravilhado com aquilo lá. Participei algumas vezes, conheci lá um pessoal bem, né, que ficava conversando lá, né? Eu vou dizer alguns aqui, não sei se muita gente não vai conhecer, mas Lázaro Prestes Miramontes era um que chegava lá e ficava falando, Pascoal Delgais, a Cássio Fernando Aidar, eu sei do nome de todos porque eu fui secretário dessa organização por algum tempo e eu tinha obrigação de preencher ali, né? E o Rotary, a essência de Rotary, lá atrás, por Paul Harris, como é que foi fundado? O pessoal viu uma necessidade de fazer uma organização na sociedade, porque existia uma bandalheira lá em 1905, Estados Unidos, depressão, ninguém confiava em ninguém, o pessoal falava que ia fazer, não fazia, ia pagar, não pagava, então eles querendo moralizar esse movimento de moralidade da época, ganhou força, e é o que veio crescendo. Num determinado momento, eu acho que desviou um pouco do foco, né, do próprio pessoal que hoje faz parte, né, que é resolver a problemática e tentar melhorar na sua comunidade. Então hoje tem muita vaidade daqui, dali, a pessoa quer ser isso, quer se mostrar, porque eu sou presidente, porque eu sou isso, que eu sou aquilo, aquelas coisas todas. E o próprio Rotary também. Eu estou achando que o próprio Rotary hoje, o que ele quer é subsídios para permanecer. Então, né, se você pegar lá um punhado de gente que se resolver ser associado, né, por mais benefício que tenha, mas você pagando o Rotary, pagando aquela mensalidade que é proposta pela organização, aí você vai fazer. Se você fizer, muito bem. Se não fizer, também está muito bem. Mas aí, Bandeira, não é o caso. Primeiro, pelo que eu entendi, isso ajudou você. Você criou uma conexão boa. Né? Por mais que a entidade possa ter tido... Eu nunca me beneficiei do Rotary. O benefício que eu tenho no Rotary até hoje são os amigos. Certo? As amizades... Não, mas isso é um benefício grande. Não, esse é o maior benefício também, né, de toda a cadeia, né? Agora, benefício, né, porque muita gente adentra o Rotary achando que vai conseguir benefício financeiro. Não, mas não só... A gente nunca pode entrar numa entidade visando fazer negócio. Você tem que entrar para o objetivo da entidade. E negócio acontece naturalmente, porque as pessoas vão te conhecer, vão ter afinidade, e dali naturalmente as coisas acontecem. Mas quem entra só para ir lá panfletar, fazer negócio, não vai durar. Eu desde sempre, desde moleque, desde pequeno, que eu tenho um viés de buscar fazer alguma coisa, né?
De olhar para o próximo, de ver isso aqui. Uma época eu trabalhava com jovem, depois eu fui para o caminho do dependente químico. Então hoje eu apoio o Proerd, né? Porque o dependente químico adulto é muito difícil de você fazer a pessoa reverter e não ter mais, né? Aí você trabalha lá na origem, né? Não, que trabalha na origem, que é o jovem, não deixar entrar. Se não deixar entrar, né, salvar esses que não entram e mostrar para eles é uma coisa. E a molecada, né, que é a origem de tudo. Então você pega lá de 10 a 12 anos uma criança e mostra para ele o malefício da droga, certo? Mostra o que pode acontecer, aquelas coisas, para já formar na cabeça dela dizendo o seguinte, ó, eu não vou por esse caminho, né? Se bem que aquilo está muito fácil, dependendo. Você pega a periferia de São Paulo todinha, é desse jeito. Então, Ou nós seja, temos tá muito hoje fácil, né? Hoje as duas maiores instituições da América do Sul, que é o Estado de São Paulo, né? E o município de São Paulo, que é a governança do Estado e a prefeitura, não consegue resolver o problema da Cracolândia lá, né? Também tem muito mimimi, né? Ah, não pode isso, não pode compulsório, não pode aquilo, e mantém aquele negócio lá. Vai fazendo paliativo e a coisa não se resolve. Então aqui tem tudo isso. Então hoje existe aquilo, todo mundo pode isso, pode aquilo, você pode aquele negócio, né? É uma abertura muito grande e se perder os valores, que tudo, você notou que a gente tudo se remete volta tudo... a princípio e valor. Princípio e valor é a base tudo. Fundamental para tudo. Trabalho, educação, tudo, a formação do jovem, certo? O caminho aonde vai seguir, para onde que nós estamos indo. E Bandeira, fazer parte com toda essa sua atividade, uma série de coisas, e ainda você dedicava um tempo para essa atividade. Você acha que para o empresário fazer parte de uma entidade, seja ela qual for, que possa ajudar o próximo, isso gera sensação eu acho que é fundamental e é muito gratificante, certo? Quando você faz a coisa, né? Existe muita coisa que é paliativa, mas você faz a coisa fundamental, que nem nós temos aqui no Pro Barueri, um visionário que achou um meio de quando falaram, o jovem não vai poder mais trabalhar de serralheiro, não vai poder fazer isso, coisa e tal, agora tem o menor aprendiz, né? Então a pessoa foi lá e falou, bom, nós temos uma chance de fazer isso aqui. E montou o Pro Jovem, certo? Que foi um visionário e ainda dispôs de recurso para fazer isso daí. Até hoje. Uma entidade super estruturada, eu não vou citar nome, assim como eu não gosto de fazer dos meus feitos, eu não sei se ele vai querer fazer, mas foi um visionário e está aí até hoje e está colhendo os frutos. Isso eu acho que é gratificante. Esse caminho que é, certo? Do profissionalizante, de mostrar para o jovem o caminho da retidão, do que você pode fazer para chegar em algum lugar, certo? De maneira ordeira, de maneira honesta, né? Onde você vai atingir os seus objetivos e vai chegar em algum lugar e falar assim, agora eu tô legal, agora eu tô bacana. Deve ser isso aí. Muito bacana. Bom, nós estamos chegando aqui ao final do podcast. Conversar com Bandeira é uma enciclopédia, não só de assuntos da vida, assuntos profissionais, uma pessoa que enfrentou inúmeros desafios na vida, superou todos eles, lógico, com uma série de dificuldades, mas foi perseverante. Hoje aí, a Metalúrgica Bandeira, com mais de 30 anos de mercado, ele que está sendo bem sucedido na sucessão, tanto com a filha quanto para os netos, isso mostra que é uma pessoa inspiradora, né? Faz parte aí de uma série de entidades, um colaborador para a sociedade, e eu acho que todo empresário tem que ter esse compromisso, não só com o nosso negócio, como para a sociedade. Então, Bandeira, fiquei muito lisonjeado de tua presença aqui. Eu acho que nós vamos fazer outros debates aí, falar de política, falar um pouco mais da sociedade, que aí eu sei que você é um cara que não tem rabo preso, não tem papas na língua, e isso que a gente precisa buscar. Gente que fale aquilo que às vezes a gente não quer ouvir. Porque para falar o que a gente quer ouvir, tem um monte de gente. E não é isso que a gente precisa. Então, Bandeira, eu queria passar a palavra para você, para as considerações finais aí, pra você mandar o seu recado, falar da tua empresa e também mandar um recado aí bacana para quem quer começar, para quem está sentindo que está tendo dificuldade, em poucas palavras, por favor. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né? A gente tem um espaço aqui aberto para dizer o que foi, né?
Eu costumo dizer, eu não sou referência para ninguém. Eu fiz muita coisa errada, errada sim, né? Nada Mas que desabone. quem não fez, né? Mas os caminhos, né, que foi seguindo aquela coisa. Mas eu digo para a molecada de hoje, né, que persevere, que trabalhe, que insista no seu sonho, que escute os pais, né, e se espelhe naquele lá. No Brasil é carente, né? Outro dia eu estava falando de Ayrton Senna, né, é carente de ídolos. Né? E todos os ídolos que nós temos é um jogador de futebol, sem demérito de ninguém, é um cantor, coisa e tal. Nós precisamos ter ídolos assim, ó, aquele empresário, olha só como ele chegou lá, né? Que não seja de maneira errada, né? Porque hoje todo empresário que ficou bem sucedido ou que ganhou um pouco mais, ele tem um conchavo com o governo, porque foi isso, foi aquilo, certo? Então, mas existem muita gente boa que a gente conhece, que trabalhou. Busque esse viés de você amparar alguém, de ter não digo uma benemerência, né? Mas fazer parte, que nem você falou, né? De uma organização, de uma associação, né? Que ajude, que melhore a sociedade, que dê um caminho de sustentação para a nossa molecada, né? E para o país, que alguém venha se orgulhar. Eu sou brasileiro, eu vou querer que o meu país chegue nesse lugar, que chegue aqui. Eu acho que é isso daqui, e mais uma vez eu agradeço a oportunidade e estou aberto aqui para uma próxima oportunidade para a gente falar de algum outro assunto, tá bom? Então é isso aí, muito obrigado, Bandeira. Encerramos mais um podcast aqui do Robson Prado e nos procure aí nas redes sociais e vamos sempre trazer novidades aí pro jovem empresário, pro empreendedor e vamos trocar ideias e fazer o mundo empresarial ser cada vez melhor, ético, comprometido e honesto. Grande abraço!